Muito feliz por estar aqui com os irmãos, conhecendo essa família linda e maravilhosa. Eu agradeço aí a parte da minha, não, né? Nossa banda, né? Lá em São Gonçalo, lá são mais de 40 componentes, estou certo? Lá são mais de 40 componentes, vieram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E é porque dia de semana, né, nesse período do horário é mais difícil, por uma questão de trabalho, né? E ali eles estão todos desempregados, tá? Se quiser contratar. Brincadeira, eles conseguiram se ajustar lá e aí conseguiram estar com a gente aqui. A gente está feliz por isso. A gente agradece, né? Eu fico muito honrado por esse convite. Queridos, abra sua Bíblia, por favor. Salmos de número 92. Eu não sei se vocês... Não, claro que não ficaram sabendo, né? Mas eu cometi uma pequena gafe, um pequeno mico, não sei como é que é o nome disso. Minha mulher disse que eu tenho TDAH muito forte. Eu achei que o evento era ontem, gente. Me arrumei todo, vim para cá e muito trânsito, né? Dá 2 horas às vezes, né? De trânsito de lá para cá. Aí eu falei assim, preciso avisar que eu vou chegar atrasado. Aí liguei para a Jaiane, falei, Jaiane, vocês já estão na Barra? Aí ela, na Barra? Não estamos na Barra. E eu falei, para de besteira, claro que vocês estão na Barra. Será que é a idade? Será que já... melhor idade. Aí ela disse, não, pastor, está errado, pastor. Eu falei, não, pastor, para de besteira. Deixa eu olhar aqui. Eu falei, olha aí, pastor, eu acabei de ver amanhã. Oh, Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Movimentei céus e terra para poder estar aqui ontem, porque eu tenho 2 filhas, aí tem explicadora, tem colégio, tem almoço, tem... enfim, uma confusão. Mas está certo. Deveria ser isso. Coisas, gente, que coisa. Mas aqui estamos. Muita, Jaqueline. Vamos lá, gente. Diz assim o versículo, eu vou ler na minha versão, NTLH, pode ser que não seja a sua versão, aí fica um pouquinho diferente, tá? Na hora que eu estiver lendo aqui, mas é o Salmos de número 92, e vamos ler os 15 versículos, tá bom? Diz assim um texto, ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo, como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira, ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes, que grandes coisas tens feito, ó Senhor. Como é difícil entender os teus pensamentos. Aqui está uma coisa que o tolo não entende. O ignorante não pode compreender. Os que praticam más ações crescem como a erva, e os perversos podem prosperar, porém, eles serão completamente destruídos. Pois tu, ó Senhor, estás para sempre acima de tudo e de todos. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Tu me tens tornado forte, como um touro selvagem, e me tens abençoado com a felicidade. Tenho visto a derrota dos meus inimigos e ouvido os gritos dos maus. Os bons florescem como as palmeiras. Eles crescem com os cedros dos montes do Líbano. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na melhor idade, eles ainda produzem frutos. São sempre fortes e cheios de vida.
Isso prova que o Senhor Deus é justo, prova que Ele é a minha rocha, não comete injustiça. Os Salmos de número 92 são salmos que o salmista agradece a Deus por prosperar a vida dele, por proteger dos seus inimigos e encontrar no seio do Senhor a alegria plena que todo ser humano deseja encontrar. Só que eu gostaria que vocês olhassem para a Bíblia de vocês e vamos nos atentar para o versículo 12, 13, 14 e 15. Onde é que está o meu tempo? Eu não sei como é que é o tempo. É 1 hora, 2 horas? Durante eu posso ficar à vontade, falar aqui até... Então tá bom. É só para eu não me perder aqui no tempo, tá? Senão lá na igreja eu costumo pregar durante 2 horas e meia, não é isso, gente? Eles gostam, eles vieram para nem querem me ouvir, me ouvem todo domingo. O mundo costuma olhar para a melhor idade, né, como um tempo de silêncio e despedida, mas para Deus ela é uma estação preciosa, cheia de significado, dignidade e frutos especiais. Hoje a gente vai descobrir juntos que para o Senhor cada fase da vida tem propósito. Cada fase da vida tem o seu propósito. Não importa em que momento nós estamos. E muitas vezes a última estação se torna mais doce e frutífera, um verdadeiro salmo vivo. Então eu queria que vocês pensassem o seguinte comigo, tá? Hoje nós estamos aqui para aprender que nós somos um salmo vivo. Nós somos um louvor, um canto, aonde as pessoas engrandecem a Deus e louvam a Deus por causa da nossa vida. Independentemente da estação que a gente esteja, nós somos capazes de frutificar. A Bíblia está dizendo para a gente, e entre acreditar no homem e acreditar na Bíblia, eu fico com a Bíblia. A Bíblia está dizendo que, não importa a idade, nós somos capazes de frutificar. De alguma forma, nós temos uma força divina que nos faz prosperar em qualquer ambiente. Então, eu quero destacar o versículo 12, versículo de número 12. O 12 diz assim, o justo florescerá. Eu vou até que horas ali? Ali, que horas termina? Eu preciso saber, eu tô por fora. Até 11h10, tá bom. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Gente, olha o que eu descobri. A palmeira, especialmente a palmeira dátil, é uma espécie de palmeira, pode viver mais de 100 anos. E olha que legal. E continuar frutificando mesmo em idade avançada. Ela cresce devagar, mas permanece reta. É resistente aos ventos do deserto e sempre verde, bonita. Dizem que a cor que não cansa aos olhos é o verde. Se você fizer uma viagem e ficar olhando para o verde, sua vista não se cansa, porque o verde, de alguma forma, ele não deixa a gente cansado de tão bonito que é. A Bíblia está dizendo, o justo florescerá como a palmeira, ou seja, o justo, ele é capaz de florescer num período longo, mesmo que não vá acelerado como alguns outros, mas ele é constante. E mesmo na sua parte final, a Bíblia está dizendo, porque está dizendo que o justo é como uma palmeira, então está pegando aqui para a gente uma metáfora e está dizendo o seguinte: não importa o momento em que você esteja, você é capaz de trazer beleza à vida das pessoas, você é capaz de encantar a vida das pessoas, você é capaz de florescer para a vida das pessoas. Então eu gostaria que vocês aqui ouvissem, entendessem e não acreditassem no que eu estou dizendo, acreditassem no que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia está dizendo que você e eu, independentemente da fase em que a gente esteja,
nós somos capazes de florescer. Nós somos capazes de manter o verde, de manter a cor viva, de ser capaz de ser um instrumento de Deus para abençoar uma pessoa. Vocês têm algo que nenhum de nós temos: a vivência da vida, a experiência da vida. Acho que os jovens seriam mais maduros, inteligentes e capazes se dessem mais ouvidos aos seus avós, porque na idade, não mais a nossa, já passamos um pouquinho disso, mas a idade da adolescência e da juventude parece que nunca muda a concepção tola deles. Eles sabem tudo e a gente não sabe nada. Infelizmente, né? Quisera eles poderem olhar para todos nós, ou para a melhor idade, e enxergar que ali há uma boa conversa, ali há bons conselhos. O texto diz assim: o cedro do Líbano crescerá como o cedro do Líbano. Está na Bíblia aí. O cedro do Líbano é ainda mais impressionante. Quem disse isso foi Spurgeon, tá? Vive por séculos, alguns chegam a mais de 1000 anos. Impressionante, pessoal, impressionante. Enfrentando neve, frio e ventos fortes nas montanhas. Sua madeira é tão durável que foi usada no Templo de Salomão, símbolo de santidade e força. Quando o salmista diz: nós justos somos como o cedro. E qual cedro? O cedro do Líbano. Suporta o frio, suporta o vento, suporta as adversidades, porque ele foi projetado, planejado para viver por muito tempo. Aqui eu quero sua atenção. Deixa eu dizer para vocês. Vocês são resistentes, não porque vocês são fortes, mas porque a maior fortaleza de todas habita em vocês, Cristo Jesus. Vocês florescerão e crescerão e serão resistentes aos invernos da vida, às intempéries da vida, porque do lado de vocês, dentro de vocês, por vocês, com vocês, está o Santo Espírito de Deus, que convence a todos sobre qualquer aspecto da vida. Então, a gente não está aqui para dizer, ou a gente não está aqui para contar, é o que o salmista está dizendo, os anos da vida. Não, pastor, não conte os anos da vida, conte os frutos que a sua vida tem produzido. Eu costumo dizer para a igreja que eu pastoreio que vai ser ruim demais a gente chegar no céu de mãos vazias, sem ter nada produzido, sem ter feito nada para Deus. Queremos chegar como vocês, na melhor idade, com coisas feitas, com visitas, com orações, com intercessões, com evangelização, em se importar com as pessoas, para que quando a gente estiver diante de Deus, eu não sei, a Bíblia não é muito explícita sobre o que é galardão, mas eu não sei exatamente o que é galardão, ou que tipo de presente iremos receber no céu. O que eu tenho certeza é que Deus não deve e não deverá nada para ninguém. Ele pagará todos nós com os seus presentes. E o meu desejo é que todos nós cheguemos lá diante do Senhor, de seus anjos, e possamos receber dele seus presentes. Você quer receber o presente do céu? Amém? Que a gente chegue lá, não de mãos vazias, mas com as mãos cheias, para apresentar para o Senhor, porque ele foi a nossa maior força. Versículo de número 13 diz assim: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. O versículo de número 13. A força de uma árvore não vem do que vemos acima do solo, mas das raízes escondidas e profundas. Spurgeon dizia que a comunhão com Cristo é como estar plantado em um solo protegido e fértil. A nossa
A nossa capacidade de florescer, a nossa capacidade de ser alguma coisa em Cristo, não vem daquilo que vem da gente, daquilo que é estético, daquilo que é aparente, mas daquilo que a gente faz no anonimato, daquilo que a gente é quando ninguém vê. As pessoas, às vezes, olham para a gente e dizem: incrível, como você conseguiu, como você é forte, como que você chegou a esse ponto e não abandonou Deus, não ficou incrédulo da vida, não amaldiçoou Deus, de repente não seguiu o conselho da mulher de Ló. Por que você não amaldiçoou Deus? Porque a gente entendeu que a nossa força não vem daquilo que é aparente, mas daquilo que é interno, aquilo que fortalece a gente internamente. A gente vai florescer, vai crescer, vai vencer, vai avançar por aquilo que Deus tem feito dentro da gente. As pessoas não entendem por que a gente não para, por que a gente não desiste, por que a gente continua avançando. Eu sou uma pessoa que eu aprendi a vibrar com a vida, eu aprendi a acreditar na vida, porque a cada ano que passa, a cada período da minha vida que eu vivo, eu percebo o quão Deus é bom comigo, independentemente das aparências, independentemente da casa que eu moro, do carro que eu dirijo ou daquele valor que tem na conta bancária. O que Deus faz é olhar para mim e para você e ver as nossas raízes, o quanto a gente está fincado nele, o quanto a gente é apaixonado por ele, o quanto a gente o ama, o quanto a gente o reverencia. E quando a gente é forte o suficiente nele, verdadeiramente, a gente nunca para de frutificar e de produzir. Eu tenho quase 30 anos no Evangelho, ininterruptos. Fases difíceis, vivi muitas. Como você, eu também tenho um livro para escrever sobre a minha vida. Mas na história do meu livro está escrito: Deus nunca me abandonou. Deus nunca desistiu de mim. Ainda não cheguei na melhor idade. Cabeça ontem falhou, né? Acontece, né? Fala: pô, pastor, eu estou com 60, 70, não falho que nem o senhor aí. Mas eu acredito que quando eu fizer meus 50, quando eu fizer meus 60, eu vou ter a felicidade de dizer que foram mais de 50 anos ininterruptos na casa de Deus, passando por todas as adversidades possíveis. Na melhor idade, às vezes as adversidades é o cansaço, é a fadiga, é uma doença, são as nossas adversidades. Mas não importa qual é o período da vida, nada pode nos deter, nada pode nos parar. A gente prossegue e segue até o fim, até que Ele nos chame. Enquanto Ele não nos chamar, a gente cumpre o seu chamado na terra. Enquanto Ele não nos chamar para estar com Ele, nós vamos cumprir o seu chamado aqui na terra. O apóstolo Paulo ficava na dúvida, não sabia se desejava ficar na terra para pregar o evangelho ou se estar com Cristo, porque ele era amante de Deus, amava o Senhor incondicionalmente. Mas enquanto aqui estivermos, que a gente esteja com as mãos cheias de serviço e trabalho, amando as pessoas, servindo as pessoas. Às vezes uma frase muda a vida de alguém. Eu já ouvi de pessoas que um abraço mudou a vida de alguém. Um bom dia pode ajudar o dia de alguém. Não precisamos fazer muito. Não precisamos correr uma maratona para a gente poder ser útil ao Senhor. Estar plantado na casa do Senhor é estar abrigado na presença dEle, nutrido pela sua palavra, fortalecido pela comunhão. Olha, irmãos, o que é mais poderoso para a gente? Eu vim da Assembleia de Deus, gente. Adivinha, eu não sou batista a vida inteira. Eu vim de uma Assembleia de Deus. Sabe o que eu amei na atitude? A comunhão. Célula é uma coisa extraordinária.
Estar em célula é fazer boas amizades. Estar em célula é ter o coração aberto para ouvir o testemunho de alguém que vai edificar a sua vida. E depois que a gente termina a nossa célula, o que a gente faz? Lá em São Gonçalo é camarão, churrasco. Mas o que a gente faz lá, gente? Feijoada, dobradinha. Depois da célula é isso que a gente faz lá. Brincadeira, nada disso. Mas é um salgadinho, é um bolo, é um suco. E ali você conversa, fala do seu time, fala da sua alegria de estar na igreja, conversa sobre a vida. Aquilo ali não tem preço, né, gente? Aquilo ali cria raízes na gente. E o Spurgeon está dizendo que isso aí é que faz a gente crescer na casa de Deus. O que é? Quando você é plantado na casa de Deus, ele tira a figura, né? Ele pega a palmeira, ele pega o cedro, ele diz o seguinte, ó, pega a palmeira, pega o cedro, torna mais poderoso ainda. De que forma? Pega esse ser humano e coloca ele dentro do ambiente da espiritualidade. O cedro é lindo, a palmeira é linda, é um ser humano incrível. Aquela pessoa é um ser humano. Olha, tem gente que é melhor do que muito crente. Aí você fala assim, se essa pessoa encontrar o Evangelho de Cristo, encontrar uma espiritualidade que ainda ela não viveu, vai ser um ser humano incrível. O que o salmista está dizendo? Pega esse cedro, pega esse Líbano, coloca dentro da casa de Deus. Quando o Espírito Santo entrar dentro dele, cara, é uma bomba. Vai florescer, vai crescer por tempo ininterrupto, porque tem raízes, porque tem profundidade. Nós, vocês da melhor idade, são exemplos vivos das raízes profundas. Sustentam a fé silenciosamente e inspiram quem está ao redor, apenas pelo modo de viver. Que o modo de viver de cada um aqui seja uma inspiração para a vida de muitos. Eu confesso, eu sou sedentário. Se eu correr 50 metros, nem sei. Pastor Josué, para mim, é uma inspiração. Pastor Josué é mais velho do que eu, mas me parece que eu sou o irmão mais velho dele. Ele é todo fortão, boa alimentação, exercício físico, cuida da sua saúde, não é isso? Com duas enfermidades, fala isso, aí fica a minha situação, irmão. Incrível. Quando eu conheci o pastor José pela primeira vez, quando eu vim para a Atitude, cheguei ali mais próximo dele, né? Me tornei pastor, participei da reunião, falei, cara, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Eu estou acabado. As pessoas mais velhas, elas nos inspiram. Elas nos fazem acreditar que a gente pode melhorar como pessoa. Eu dei um exemplo aqui muito simplório sobre a vida física, né? Mas, às vezes, o nosso trato, nosso tom de voz, nosso jeito de falar, nosso comportamento, isso inspira outras pessoas. Nossa mansidão. Qual é o problema da juventude ou de pessoas da minha idade? 30 anos, 40 anos. Muitos homens estúpidos. Pessoas sem o tom correto no seu linguajar. E quando você conversa com uma pessoa da melhor idade, você vê ali a serenidade, a tranquilidade na voz, a experiência de que viu muita coisa, ouviu muita coisa, errou na vida. Então, eu entendo que se a gente fosse mais sábio, assim como eu comecei pregando, nós olharíamos mais para a melhor idade para aprender com vocês, para entender que é possível chegar aos 60, aos 70,
aos 80, ou como a avó do meu cunhado, morreu com 96 anos, lúcida, a capacidade genial de entender as coisas. O que aconteceu foi que o tempo da sua vida, ela se findou. Mas, quando conversava-se com ela, das poucas vezes que eu tive, você ficava perto dela, você ficava calmo. Você sentia aquilo passar para você, você saía de lá zen. E a gente, na nossa agitação, a vida está acelerada, a gente não para, e por isso que às vezes a gente quebra a cara. Então, que vocês sejam isso para a vida das pessoas, uma inspiração, um modelo de vida. Amém, gente? O versículo de número 14 diz assim: na melhor idade ainda darão frutos. Não está aí na sua Bíblia isso? Ou não está? Não, na melhor idade. Não quero velhice. Na tradução que eu traduzi da Bíblia é na melhor idade. Na melhor idade ainda serão cheios de seivas e de vida. Quem está dizendo isso, pessoal? A Bíblia. Eu quero que você saia daqui hoje convicto. Vocês são capazes de frutificar. Vocês são capazes de fazer coisas incríveis e extraordinárias para Deus. Quem foi que disse isso, pastor? A Bíblia. A Bíblia sagrada. Ela está dizendo que você é como um cedro, é como uma palmeira, com raízes, com tempo longo, que produzirá, não importa a fase da vida, seremos capazes de frutificar. Eu só paro quando o Senhor me parar. Nós só paramos quando o Senhor nos mandar parar. É na mesma intensidade? Não. É no mesmo gás? Não. Mas é na mesma obediência, no mesmo amor. Isso não pode mudar. Eu não vou ser menos obediente ou menos amante de Deus porque agora eu completei 60, 70, 80 anos. Agora eu serei mais maduro. Agora eu vou aproveitar mais o meu tempo e ser mais inteligente. Agora eu gasto menos energia e produzo muito mais com a energia que tenho. Agora nós somos inteligentes, porque o que o Senhor está dizendo é: produzam frutos, não importa a idade de vocês. Se a Bíblia dissesse, atenção, queridos irmãos da melhor idade, ao completar 60, ao completar 70, pare a vida de vocês. Sente-se numa cadeira de balanço e me aguarde. É isso que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo: frutifiquem, produzam. Nada mudou o que eu tenho sobre vocês. Se alguém disse para vocês, se alguém disse para algum de vocês que agora é tempo de parar, que agora é tempo de estacionar, porque você merece, diz assim para ela: eu tenho uma eternidade para estar com o Senhor. Me deixa em paz, me deixa produzir, me deixa frutificar. Eu tenho algo para apresentar ao meu Senhor. Amém, gente? Na natureza, as árvores costumam parar de frutificar, mas no jardim de Deus, os frutos continuam e se tornam ainda mais doces. Spurgeon dizia que o cristão, na melhor idade, é como uma árvore no outono, cheios de frutos, maduros, doces e preciosos. Quero dizer para você que
que o fruto que você é capaz de produzir são melhores do que os meus. São mais doces, são mais adoráveis. Eu quero hoje sair daqui com a minha consciência tranquila, dizendo para cada um de vocês e para cada um de nós que aqui estamos, que nós somos um salmo vivo. Que as pessoas celebram a Deus pela vida da gente, não importa em que momento da vida a gente esteja. Eu quero que a gente saia daqui hoje convicto. Eu não sei aqui qual é a pessoa mais nova, deve ser eu, 32. Ah não, estou vendo duas jovens ali, me perdoa. 32 anos. Até a pessoa mais velha. Deixa eu dizer, não importa qual é a minha idade ou qual é a sua idade. Deus não estabeleceu idade para parar. Deus estabeleceu missão para cumprir. A gente cumpre missão até o fim da nossa vida. Amém? Não importa se você tem cabelos brancos. Eu não terei cabelos brancos. A não ser que eu coloque uma peruca branca. Cristo, a raiz de tudo. Jesus é a raiz que sustenta toda a nossa vida. Foi Ele quem prometeu: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Anota aí, gente, João 15, versículo 5. Se a gente permanece em Cristo e Cristo em nós, sabe o que a Bíblia está dizendo? A gente dá muito, a gente dá pouco, mais ou menos, 10%, muito. A Bíblia disse ali, aquele que até os 50 permanece em mim, dá muito fruto. Está na Bíblia isso? Estabeleceu idade, estabeleceu tempo, apenas disse que aquele que está em mim e eu nele, esse dá o quê? Fruto. Estou provando para você biblicamente, não importa onde a gente esteja, o bairro que a gente esteja, o momento da vida que a gente esteja vivendo, o Senhor está dizendo, somos capazes de produzir, somos capazes de frutificar, cada um ao seu modo, cada um ao seu jeito. Não pegue a sua régua de medir e diga, fulano, faça como eu. Cada um tem a sua forma de produzir, a sua forma de fazer. Graças a Deus, Ele não nos fez iguais, idênticos. Seria horrível. Ver o diferente é o que nos inspira. Ver o diferente é que nos ensina. O versículo 15, para a gente poder seguir para concluir, diz assim: para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então, de forma muito rápida, ele fala, qual é o fruto? O fruto de anunciar que Ele é reto, não tem caminhos tortos, que Ele é justo, que em Deus não há injustiça. O que é que muitos jovens costumam comentar e dizer? Que injustiça! Por que aconteceu isso? Por que não fui eu? Por que não eu? Eu conversei com uma moça no gabinete e ela tinha que passar em primeiro lugar por uma prova. E aí ela estudou muito e passou em primeiro lugar. E ela teria que ir para Brasília. Só que ela tinha acabado de encontrar o Senhor. Sabe? Estava muito apaixonada por Deus. E está até hoje lá na igreja. Ela nunca viveu o que ela está vivendo. Sabe qual foi a oração que ela fez? Ela falou assim, Senhor, se eu for para aquele lugar e o Senhor está lá na frente e ver que eu vou te abandonar, não deixa eu ir. Sabe o que aconteceu? Houve um problema lá, uma prova, acho que foi federal, uma prova, que ela caiu para segundo lugar.
aí ela não foi. E ela estava querendo muito esse emprego. É muito estudiosa e dedicada. Para alguns, se vivessem isso, diria o quê? Que injustiça. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus me deu e agora tirou? Mas ela, como está na presença de Deus, ela é capaz de falar o versículo que eu amo, mas que não dá para dizer tão facilmente. 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Olha, tem coisas que acontecem na nossa vida que para você pegar o tudo e encaixar na tua vida e dizer: tá bom, Senhor, eu te dou graças por isso. Acabei de ser mandado embora. Acabei de ter uma notícia sobre uma doença. Acabei de perder um ente querido. Como que encaixa em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco? Eu explico. Quando nossa vida está como uma palmeira, como um cedro, enraizada em Deus, a gente tem convicção que nossa vida está em Deus. Não importa o que aconteça com a gente, Deus será sempre justo. E nós sempre diremos a Ele: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu estou agradecendo, porque em tudo eu aprendi a dar graças a Ti. Amém, gente? Ouvi um glória a Deus aqui, fiquei animado, hein? Não dá muito não, senão eu me empolgo, tá? Cada passo, cada história, cada ruga, cada sorriso de vocês é um versículo desse salmo vivo. Vocês carregam uma história, gente. Um salmo vivo, um louvor de gratidão a Deus. Não precisam falar muito. A vida de vocês já proclama: o Senhor é bom, Ele é fiel, Ele é minha rocha. Vocês são inspiração, exemplo de força para todos nós. A vida de vocês nos ensina que não se trata apenas de chegar ao fim, mas de chegar frutificando, florescendo e proclamando a bondade do Senhor. E eu concluo dizendo que a melhor idade, a de vocês, são o nosso salmo vivo. Um cântico que sobe ao céu e toca os corações aqui na terra. A promessa, na melhor idade, está dizendo: ainda darão frutos. Não é apenas poesia, é a realidade viva de vocês. O que vocês estão lendo aí, por favor, não considere uma poesia, ou apenas uma poesia, melhor dizendo. Os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, chamamos de livros poéticos, não é isso que a gente aprende? Mas, por favor, não leia essa parte da Bíblia, ou não leia os Salmos apenas como poesia, mas não como voz de Deus, mas não como ensinamento do céu, mas não como ordenança do Senhor. Leia isso como se o Senhor estivesse falando com você. Ainda na melhor idade, vocês darão frutos. E João 15:5 disse: não são poucos, são muitos frutos. São muitos frutos. Se alguém aqui se sente fraco, que essa palavra seja um abraço de Deus, renovando suas forças. Se alguém se acha que o seu tempo terminou, lembre-se, enquanto houver vida, haverá frúticos e cânticos em nossa boca. Amém?